Então, Gustavo, o que você acha do futuro da fita cassete? Olha, eu vejo o seguinte, pelo aumento que teve das vendas do vinil, que eu acredito que foi uma mídia que nunca morreu, eu percebo que as pessoas estão em busca do som analógico, e isso tem um porquê. Hoje o streaming, né, embora você tenha uma qualidade de áudio aceitável, ele virou algo muito pasteurizado e sem graça. Então eu dou muito valor ao aspecto físico da mídia, de você poder colocar suas músicas favoritas, né, fazer uma mixtape ou gravar um álbum, ter ali aquele tempo dedicado à música, onde você vai anotar o que você gravou, né? Também aquela possibilidade de poder fazer uma troca, né? Troca de mídias. Vamos supor, a pessoa mora em outro país, mas também tem ali um equipamento, né, que funcione legal, você grava, coloca isso daí numa correspondência e manda. Ou seja, é algo que envolve muito mais o sentimental de você estar trabalhando ali para que a música aconteça do que simplesmente mandar uma playlist e apertar o play. Então eu acredito que o futuro da fita cassete ela vai depender muito também de pessoas jovens assim como eu, né? Aliás, já vejo um certo interesse num público mais jovem por esse tipo de mídia. E não só no aspecto físico, mas do áudio também. Porque eles começaram a descobrir que a fita cassete ela pode entregar um áudio que às vezes pode até assustar quem não conhece de fato, né? Pô, como assim uma fita cassete ter praticamente um áudio tão denso, né, tão cheio e com uma qualidade, como já disseram para mim, embora eu não concorde tanto, né, comparar com um CD, porque o CD é digital, mas chegando ali aos pés de um gravador de rolo, né, ou até melhor do que alguns gravadores de rolo. Então, mas aí eu fico com uma dúvida, né? Ainda existem fabricantes de fita cassete? Sim, temos a RTM, uma empresa francesa que ela não só fabrica fita cassete, como fita de rolo também, e fita de rolo para estúdio, para equipamentos de 16, 32 canais, se eu não me engano. Tá? Temos também a ATR Magnetics, que é uma empresa americana, que também produz o mesmo que a RTM, e a National Audio Company, que trabalha mais com cassete apenas, né? E as fitas pré-gravadas, o que você pode me falar sobre? As fitas pré-gravadas hoje é um problema, né? Eu sempre achei que o gravador cassete, como o próprio nome diz, gravador, né? Ele sempre foi um instrumento para que você pudesse fazer, digamos assim, a sua pasta de música, né? Se a gente for traduzir mais ou menos pelo digital, mas não algo que fosse para escutar coisas pré-gravadas, até porque já existia o vinil na época, que em relação ao cassete poderia entregar até uma qualidade melhor. Aliás, naquela época entregava uma qualidade melhor, sim. Porém, a fita cassete tem uma coisa que é praticidade. Ela é uma mídia pequena que também pode ser levada para qualquer lugar, colocar em boombox na época, né, em alguns Walkmans. Então a mobilidade dela era muito boa. E também temos aí naquela época, né, isso 70, 80, as gravações em cassete naquela época de fato eram boas. Agora, o que eu vejo hoje é uma coisa um tanto quanto triste, porque a maior parte dos equipamentos, né, para duplicação de fita, que seria as máquinas, né, que produzem essas fitas, elas precisam de uma cabeça magnética. E a cabeça magnética é a alma de qualquer gravador, né? Se ela tiver gasta, obviamente
não vai ter um áudio bom. E também desconfio que não existem mais profissionais, né, ou pouquíssimos, se tiver, que realmente fazem uma manutenção dessa máquina como se deve. E vou um pouco mais além, é que eu ainda não encontrei nenhum fabricante de cabeça magnética para cassete, para esses duplicadores, né? Então eu imagino que eles ainda estão utilizando equipamentos antigos para fazer duplicação. Isso aqui no Brasil, né? A nível Brasil. Lá fora eu vejo as pessoas tentando extrair realmente qualidade da fita cassete em em duplicação, é isso, isso. Em duplicação num nível um pouco mais sofisticado, né? Eu acredito que eles têm acesso a cabeças novas em estoque velho, por exemplo, né? Se eu não me engano, tem uma empresa americana chamada ENC, alguma coisa assim, um nome esquisito. São 3 letras, na verdade. Que fabrica cabeças magnéticas tanto para uso profissional, né? Ou seja, para gravadores de estúdio, até para duplicadoras. Agora não sei se vai fabricar, por exemplo, para todas as outras marcas, né? Então, meu veredito final em relação às fitas pré-gravadas hoje, eu não coloco que elas têm uma boa qualidade, não. Pelo menos no Brasil, não tem. Mas e como um consumidor dessas mídias, né, a gente pode estar usufruindo delas? Olha, eu penso o seguinte, é muito mais fácil fazer uma analogia, tá? Eu vou tirar eu como exemplo e o que eu vejo a maior parte dos meus clientes fazerem, né? Eu imagino a fita cassete com uma pasta de música onde você vai colocar somente as músicas que você quer ouvir. Embora tem muitas pessoas que vão falar que eu sou maluco nessa parte, falam, onde já se viu, não tem que escutar o álbum inteiro do artista. Mas às vezes, se você for ver, por exemplo, um vinil, né? Pô, você compra lá o vinil, né? Só tem uma música no vinil que você realmente gosta. Então você é obrigado a levar todas as outras músicas. Eu não acho isso errado, porque é uma obra do artista, né? Mas, vamos citar um outro exemplo. Você tem esse disco, mas tem outros discos que você também gosta. Você vai selecionando as faixas que você quer ouvir para montar uma playlist agradável durante, digamos assim, 1 hora de fita. Uma C60, que tem 1 hora de fita. Isso utilizando somente analógico, né? Ou seja, vinil para cassete. Também tem o meio digital para o cassete, que é possível também. Lá atrás isso não era tão possível assim, a não ser ali finalzinho da década de 80, começo de 90, como quando surgiram, né, os cassetes para competir com o CD, ou seja, o CD já estava em alta. Então automaticamente as empresas tinham que fazer um cassete deck que acompanhasse o CD, né? Então, existem esses equipamentos. Hoje o que eu venho fazendo nos cassette decks, que seria o upgrade, é justamente para acompanhar essa evolução, né, do sistema de gravação hoje em dia, que é muito agressivo, mas que hoje eu digo para vocês que é compatível com fita cassete sim, mesmo com as fitas cassetes do tipo ferro, seria normal bias. Tá, mas agora eu queria falar um pouquinho do cassete deck, né? O que você me recomenda hoje, né, para as pessoas e o porquê? Tá. Cassete deck eu sempre falo para as pessoas o seguinte, é melhor vocês escutarem de fato um técnico e não alguma pessoa que é saudosista, porque a gente está hoje em 2025. Não temos mais peças no mercado. Então corre muito risco de, por exemplo, a pessoa comprar um equipamento que não acha mais peça no mercado, nem lá fora. Isso vale também para equipamentos, por exemplo, entre meados da década de 90
ou até um pouquinho antes, onde já era muito plástico utilizado, né? Onde já tinha a lógica muito forte ali da obsolescência programada. Então, eu indico sempre para os meus clientes que primeiro eles conversem com os técnicos, justamente por uma possibilidade aí, talvez, do cliente ir atrás de um deck que esse técnico recomende, ou, no caso, né, dê preferência para cassete decks que seja apenas de 2 cabeças. E isso eu posso explicar depois. Tá, mas daí eu te pergunto, né? Vale a pena investir num cassete deck de 3 cabeças? Ah, então. É isso que eu venho falando agora, porque, aliás, que eu ia emendar do anterior. Boa pergunta. Hoje eu falo que um 3 cabeças não é interessante de se ter, porque um 3 cabeças é muito difícil você encontrar uma cabeça de reposição. E fora que, mesmo se você tiver alguma cabeça no mercado para reposição, muitas marcas adotaram o seu sistema de fixação deles mesmos, da própria marca. Então não segue um padrão igual um deck de 2 cabeças, que na maior parte das vezes o encaixe, né, a fixação da cabeça, ela não muda. No 3 cabeças muda, muitas das vezes muda. E também tem que lembrar que a maior parte dos cassete decks do tipo 3 cabeças que estão no mercado já foram muito utilizados. Então provavelmente eles já estão com a cabeça cansada. E por conta disso, dificilmente a gente vai conseguir fazer o alinhamento como se deve desses equipamentos com a cabeça toda gasta, né? Agora eu queria entender um pouquinho da perspectiva, né? Da sua perspectiva. Né? O que hoje vale a pena? Um gravador de rolo ou um cassete deck? Olha, depende do bolso. Essa que é a verdade. Para mim, eu vejo que o gravador cassete é algo muito mais pé no chão. Isso daí acontece porque, primeiro, que a mídia vendeu muito. Ainda tem mídias new old stock circulando no mercado. Embora eu não recomende, na maior parte das vezes, porque a gente nunca sabe como elas foram armazenadas. Se vai estar com bolor, dropout, ou qualquer coisa outra do tipo, ou magnetizada. Desculpa, eu me perdi. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu queria saber um pouquinho do que você acha, né? Se um gravador de rolo ou um cassete deck. Sim. Isso falando do aspecto mídia, que eu acabei de citar anteriormente. E também a gente tem a possibilidade, assim como o rolo, de comprar essa mídia 0 km, nova, pronto para uso virgem, né? Porém, os preços são muito diferentes uma da outra, né? A gente pode aí colocar que o cassete tem 1/6, basicamente, do valor de uma fita de rolo. E também a gente leva em consideração que o gravador de rolo, assim como o cassete, as peças, principalmente cabeça magnética, ou é de estoque velho, né, como no caso do cassete, ou tem que ser de alguma determinada marca. Se eu não me engano, a Studer, né, Revox Studer, a Studer é uma divisão da Revox que é para a linha profissional. Ela está fabricando essas cabeças, porém, assim, para meros mortais é extremamente caro mesmo, porque eu creio que a oferta seja grande, então o preço aumenta, né? E ainda falando a respeito, né, entre essas comparações, eu falo o seguinte: hoje, veja bem, hoje um cassete deck, ele é possível gravar muito, muito bem, né? Aliás, tornar o áudio até mais agradável do que a própria mídia digital, por exemplo, né? Um exemplo bem clássico que eu geralmente faço com meus clientes aqui é fazer um teste junto com o CD player, né? Retirando o áudio do CD player, passando para cassete, que é algo que muitas das vezes as pessoas vão fazer em casa, né? Então o áudio se torna muitas das vezes mais agradável do que o próprio digital, nesse nível de comparação.
Agora, quando a gente entra na parte de rolo, eu já faço a pergunta para o cliente, né? Eu falei, olha, em primeiro lugar, o que você vai injetar na entrada de áudio, na entrada de linha, aliás, de um gravador de rolo? Se você for utilizar apenas de um CD player, apenas de um Spotify, talvez não seja o suficiente para que ele imprima de fato aquela qualidade daquela mídia, né? O pessoal até fala, mas o DSD Audio e o FLAC e o Wave. Aí eu já lanço uma outra, né, que seria o preço da mídia. O preço da mídia hoje, nova no caso, é muito caro. E não dá para depender também, isso do gravador de rolo, não dá para depender também de fitas antigas, né? Porque a maior parte das vezes essas fitas antigas, elas já estão se desfazendo. Muitas das vezes por conta de má conservação, principalmente, né, por má conservação. Então, para finalizar essa pergunta, eu colocaria que é um investimento muito alto para o que um cassete deck consegue trazer, né? Uma qualidade muito boa, que eu considero um nível aceitável, digamos, comparando com um gravador de rolo, né? Mas daí você conseguiria me explicar, né, se a fita do cassete deck ela tem um som melhor que a de um gravador de rolo? Fisicamente não, tá? Porque no gravador cassete, o gravador cassete ele tem uma velocidade de 4,76 centímetros por segundo, que é equivalente no rolo, se eu não me engano, uma velocidade de 1/7/8, que é uma velocidade muito baixa, que no gravador de rolo, essa velocidade ela foi utilizada para gravação de voz naquela época, para depoimento, reportagem, né? E pelo que eu sei da fita cassete, ela surgiu com esse intuito, né? Gravação de voz. Mas a fita cassete foi uma mídia que evoluiu muito ao longo do tempo, muito mesmo. Enquanto o rolo ele permaneceu, né, constante, digamos, ali em matéria da tecnologia da mídia, né, a não ser mudando a formulação das fitas, tudo, né, aumentando um pouquinho ali a densidade, né, magnética dessas fitas, mas em contrapartida a fita cassete teve N formulações diferentes, né, já começa aí pelo tipo de composição da fita, né, fita ferro, fita cromo, fita metal. Agora por que disso? Aliás, tem a ferro cromo também, né? Agora, por que disso? Porque a fita de rolo tinha a possibilidade de gravar em velocidades diferentes, onde você consegue extrair melhor qualidade. E a fita cassete, você não consegue fazer isso. Então, o que eles fizeram? Vamos mexer na densidade magnética da fita, aumentando a densidade magnética, provavelmente, né? Na teoria. Na prática também, aumenta-se aí, digamos, o range de resposta em frequências, né? Mas eu vejo que é possível sim uma gravação em cassete se tornar como uma de rolo, porque eu levo uma filosofia que eu aprendi com um querido amigo, né, que é tudo uma questão de escala. Então, se você fosse, por exemplo, um ratinho olhando para uma fita cassete, é algo gigante, como se fosse um rolo, né? Então eu creio que seja uma questão de escala. Talvez, você imagine o seguinte, se aumentar a velocidade do cassete, né? Por exemplo, é óbvio que um gravador de rolo gravando a 15 PS, né, que seria 15 polegadas por segundo, é algo imbatível. Isso é um fato. Mas o que será que isso acontece? Assim, uma pergunta que eu lanço para o pessoal. O que será que acontece fazer uma fita cassete e gravar nessa velocidade? Entendeu? Com certeza o tempo ia diminuir pra caramba, né? O tempo realmente ia diminuir pra caramba. Mas pelo menos em 3/4, né, que é uma velocidade, digamos assim, aceitável, 7,5, né, ver o que vai acontecer. É uma coisa interessante. E abrindo um pouquinho mais espaço disso, existiram algumas fitas do tipo ferro que eu achei muito interessante. Vamos citar aí uma marca que respeito bastante, que é a TDK. A TDK lançou uma fita modelo DSX, que é uma fita que eu gosto muito, uma fita que eu gosto pra caramba.
E essa fita, ela possui uma formulação cujas partículas é extremamente finas. É até engraçado que ela chega a ser até meio transparente, né? E ela consegue te dar, mesmo em normal bias, né, uma qualidade de áudio assim gigantesca. Agora, e o tamanho da partícula, né? É exatamente isso. É uma coisa que fica a pensar aí, que eu deixo para as pessoas pensarem. E o tamanho da partícula, né? Entre o gravador de rolo e o gravador cassete. Se a gente conseguir diminuir cada vez mais essa partícula, com uma certa densidade magnética, provavelmente pode ser que sim, né? Pode se tornar verdade, sim. Mas você acha que é possível um gravador cassete poder superar um rolo dia? É como eu acabei de dizer, né? Eu eu acredito que pelo tamanho da partícula, é possível sim, você aumentar a densidade. Talvez não em 4,76 centímetros por segundo, uma velocidade muito baixa, né? Eu já acho que a velocidade da fita cassete ela é baixa. Mas talvez se transformar ela, por exemplo, em 7,5 ou 3/4, talvez aí já comece a ter um grande sentido de sim, poder, né, ter esse resultado. Porque uma comparação muito interessante mesmo, em alguns gravadores de rolo, é que quando gravado na mesma velocidade do cassete, o áudio é muito inferior. Eu creio que isso tem um porquê e esteja na etapa da equalização de fita. Porque eu imagino que o pessoal que fabricou, a empresa que fabricou, né, esses gravadores de rolo, pensou que nessa velocidade só ia ser gravado voz. Entendeu? E não música. Diferente do cassete, que ele tem um sistema de equalização muito, até mais sofisticado do que o gravador de rolo, né, para conseguir uma qualidade de áudio decente em 4,76 centímetros por segundo, que é equivalente a um 7/8 no gravador de rolo, né, praticamente a mesma velocidade. Então, eu vejo que o cassette deck, nesse ponto, ele evoluiu demais mesmo, e pode continuar evoluindo. Então, acho que só para finalizar, né, eu gostaria de entender um pouquinho, né, eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida também, né, o que te faz ser um apaixonado por áudio analógico? Se alguém vasculhar meu Instagram, né, acho que quando eu era criança, a primeira mídia que meu pai colocou na minha orelha foi uma fita cassete, né, foi um Walkman Sony. E depois disso, nunca mais parei de gostar desses equipamentos, até porque com 4 anos eu já mexia com esses equipamentos, colocava lá para tocar, mesmo em casa, né? Mas sempre fui um admirador, nunca fui uma pessoa que fosse além, né? Ali para estudar o equipamento, mas isso é muito engraçado. O porquê que hoje eu faço esses upgrades, tento tirar o máximo resultado da fita cassete, isso daí é uma coisa muito engraçada mesmo. Que meu pai, quando comecei a trabalhar, né, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, naquela época meu pai tinha me dado um modelo da CCE, que é o 7070, que muitas das pessoas que conhecem um pouco desse equipamento, é um horror fazer manutenção naquele equipamento. É um horror mesmo. E eu nunca fiquei satisfeito com o som da fita. Nunca. Naquela época eu falei, mas como é que pode um aparelho tão bonito, uma mídia tão interessante, né, ter um som tão ruim? Eu falei, não pode ser. Aí foi a sementinha que foi plantada na minha cabeça. E eu comecei a ir atrás. Então é isso, Luiz. Eu agradeço por você ter respondido essa minhas dúvidas, com certeza deve ser dúvida de muita gente. Sim, sim. Então você tem bem que provável. agradecer. Foi bem esclarecido. Ok, agradeço bastante. Foi essa troca de informações foi bem interessante. Muito legal. Valeu.